crítica foi unânime. O Brasil aclamou estas novelas como duas obras-primas da Globo. Anjo Mau é a prova de fogo da carreira de Glória Pires. Por Amor consagra definitivamente o talento de António Fagundes e Regina Duarte. Dia 10 de novembro, não falta um grande evento televisivo. Pela primeira vez na história da televisão portuguesa, duas grandes novelas estreiam no mesmo dia. Por Amor, às 19 horas. Anjo Mau, às 21 horas. SIC, televisão para todos os portugueses. Esta semana tem o patrocínio de Lancia Capa. O Partido Socialista tem neste momento uma grande responsabilidade histórica. E a responsabilidade histórica é esta. Ou vai com as forças progressistas, com as forças da esquerda, com as forças da Revolução, e ainda está a tempo de ir. E então pode haver o tal bloco social e político que permita o encaminhar a Revolução com uma grande maioria, enfim, do nosso povo, ou, na verdade, continuar a sua aliança com a direita, com forças da reação como o PPD, com alianças, digamos, contra a natura, com o CDS, na prática, ainda que depois diga que não está de acordo com a presença nas mesmas iniciativas. O Sr. Cunhal diz-me que o Partido Socialista tem que escolher entre o bloco revolucionário, como diz, ou o bloco, ou o outro bloco, o bloco da reação. Da reação. Da direita. Ora, o Partido Socialista já escolheu o seu campo desde sempre. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade. O Partido Comunista entrou para esse governo com reserva, com um pé no governo, ou meio pé no governo, e todo o resto do corpo e o outro pé fora do governo, fazendo uma mobilização em todo o país, no sentido de tentar derrubar esse mesmo governo. Agora, o Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Isso é evidente que não fica. O Partido Comunista não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. Não fica. O Partido Comunista está num governo enquanto considerar que, na verdade, é útil a sua presença. Nós queremos eleições e queremos sufrágio universal, mas queremos, em primeiro lugar, restabelecer as liberdades em todo o território nacional. E há regiões, e vastas regiões do país, onde não se pode considerar de nenhuma forma que existem as liberdades democráticas. Há regiões onde há bandos fascistas, poder local fascista, milícias fascistas de caceteiros, não é? Que perseguem os democratas que ousam ler tal ou tal jornal da esquerda. Nós queremos primeiro, enfim, depois, que esteja assegurado o exercício das liberdades e direitos dos cidadãos. Depois falemos de democracia. É que o Sr. teima em querer governar com uma minoria. Não é isso. Em querer fazer a revolução com uma minoria. Não, o que eu teimo é em querer fazer uma revolução com revolucionários. É querer fazer democracia com democratas. Mas é com o apoio majoritário do povo português. Não, um apoio majoritário com o povo português não é uma revolução, é uma contra-revolução. Um apoio majoritário que não seja a falsificação de eleições em situações antidemocráticas, que não seja em muitos sítios as urnas em que os caciques locais metem os votos que querem, em que não haja a coação material, económica, moral e religiosa sobre populações que não são informadas, onde vão votar contra os comunistas, porque os comunistas matam os velhos com um tiro atrás da orelha. Isto leva em linha reta o país para uma confrontação armada e para uma guerra civil, e nós estamos a fazer todos os esforços para evitar essa confrontação e essa guerra civil. Queremos, na verdade, uma solução política para as dificuldades e queremos evitar a guerra civil. Mas não se fala em disciplina da direita reacionária. Não se fala na disciplina expulsando ou fazendo a guerra, digamos assim, ideológica e a guerra de propaganda contra oficiais que têm provado a sua dedicação à causa da democracia, a sua dedicação à causa da revolução, a sua dedicação ao povo trabalhador. O que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem
Olha que imensos. não, olha que não. E existem imensos exemplos históricos que são conhecidos. Depois de ouvir o Sr. Dr. Cunhal, ficaria com a convicção de que se eu fizesse essa aliança que o Sr. Dr. propõe, me daria uma medalha Lenin. Não, eu não... Dar-me uma medalha Lenin e nós teríamos uma ditadura em Portugal. Ora, eu, ditadura, tive o que bastou, que foi a ditadura do Salazar e do Caetano. Essa política não lhe dá a medalha de Lenin, mas pode lhe dar a medalha Sá Carneiro ou uma medalha vinda desses lados. Boa noite. Foi há 22 anos. Nos estúdios da RTP realizava-se o primeiro grande debate entre os líderes dos dois partidos de esquerda, Mário Soares e Álvaro Cunhal. Muitos dos telespectadores que estão hoje connosco, pouca ou nenhuma memória terão desses tempos do PREC, do Portugal pós-25 de Abril. 6 de novembro de 1975, aproximadamente 2 semanas antes da célebre data de 25 de novembro. Soares e Cunhal são dos políticos mais marcantes da democracia portuguesa. São, direi mesmo, 2 senadores do regime, atualmente retirados da vida política ativa. Mas nem por isso o seu pensamento suscita menos interesse ou menos expectativa. O reencontro deu-se esta tarde. Antes de transmitirmos o debate que decorreu nas instalações do Instituto de Defesa Nacional, vamos recordar alguns, apenas alguns, dos momentos mais marcantes em que a trajetória política e pessoal dos dois se cruzou. Quase sempre em lados diferentes da barricada, quase sempre em rota de colisão. Nos tempos em que em Portugal o debate político era marcadamente ideológico e se fazia com inesgotável entusiasmo. Mário Soares e Álvaro Cunhal, recordados pelos jornalistas Luís Marinho e Raquel Alexandra, com a edição de montagem de Paulo Tavares e José Ribeiro da Silva. Vamos ver. Caro Mário Soares, julgo que a maior preocupação que deve existir na educação dos jovens é a criação de um firme caráter, de uma conduta correta. Harmonia entre o procedimento e os imperativos da consciência, este seria o conselho basilar que eu daria a um jovem que buscasse ainda uma linha de conduta. Assumiste responsabilidades, deves cumpri-las. Fizeste um belo caminho desde os tempos do Colégio Moderno. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O encanto durou mais algum tempo, tal como a festa. Mais de 1 milhão de pessoas saiu à rua para gritar o que lhe ia na alma. Era a festa do Dia do Trabalhador, ou ainda a euforia da Revolução, tanto fazia. Há 40 anos que não havia memória de um dia assim. E um dia assim não se voltou a repetir. Permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúde como um grande resistente. Álvaro Cunhal é o líder de um partido que foi, incontestavelmente, o partido que teve mais vítimas do fascismo. Estávamos convencidos, como aliás sucedia em França nessa época, na Itália nessa época e na Espanha nessa época, que o Partido Comunista era muitíssimo mais forte que nós. Nós tínhamos essa ideia. Quer dizer, o que faz inverter essa tendência são os erros do Partido Comunista e a confrontação que eu tive com o partido, que nós tivemos com o Partido Dr. Mário Comunista. Soares, mas o senhor esteve de início convencido que o Partido Comunista ia jogar as regras do jogo democrático. Estive convencido. Até quando? Estive convencido até junho, julho
de 1974. Nessa altura, nós entendemos que não devíamos sair do processo, porque se saíssemos do processo não teria havido eleições. E se não tivesse havido eleições, é óbvio que os comunistas tinham tomado o poder em Portugal. No que respeita às eleições para a Assembleia Constituinte, pode ler no programa do Partido 65 que eram um dos objetivos fundamentais. Eleições livres para uma Assembleia Constituinte. Isso era antes do derrubo do fascismo. E depois do derrubo do fascismo, quem quis adiar as eleições, e podemos aqui ver com documentos à vista, posso expor, não é? Quem quis contrariar as eleições foi desde o primeiro original Spínola. Um ano depois da Revolução, cumpriu-se a custo um dos principais mandamentos do programa do MFA. Os portugueses foram às urnas e escolheram o Partido Socialista. O PCP não foi além dos 12,5% dos votos. Os resultados espelhavam as contradições do momento político. Obrigado. Obrigado. Houve contactos, de facto, entre nós, nas vésperas de 25 de novembro, com os ingleses e com, digamos, os serviços ingleses os serviços secretos ingleses. Os ingleses estavam dispostos a dar-nos armas e a abastecer-nos de gasolina nas primeiras horas, se houvesse um corte entre Lisboa e Porto, por via aérea entre Lisboa e Porto, estavam dispostos a isso, havia um plano para isso, e felizmente que isso não foi por diante, porque às 2 horas da manhã, e aí está outra coisa que se deve ao Dr. Álvaro Cunhal e ao General Costa Gomes, que o convenceu, desistiram no 25 de novembro. O senhor quis evitar uma guerra civil ou quis evitar uma derrota militar para o Partido Comunista? Naturalmente que essa afirmação do Dr. Mário Soares parte da ideia que houve uma tentativa de um golpe comunista, o que é completamente falso. Quer dizer, havia, sobretudo, alguns elementos mais aventuristas que viam ali uma ocasião para, na verdade, haver uma resposta militar. Não é? E eu digo nas Forças Armadas, aventuristas nas Forças Armadas, não é? E procuraram até, em alguns casos, atrair os comunistas a meter-se, enfim, numa sublevação geral. Não é? E nós não acompanhamos isso. O inverno de 1975 traçou-lhes caminhos diferentes e sem regresso. E assim ficaram por muitos anos, até mesmo naqueles momentos em que a aritmética eleitoral falou mais alto do que as convicções. Mário Soares precisou do seu inimigo íntimo para ganhar as eleições presidenciais de 1986. Álvaro Cunhal ajudou-o, mas disse: tapem a cara com a mão esquerda, é só renda figura, mas com a direita não esqueçam, ponham a cruzinha no lugar certo. É que eu sou do APU, mas botei no Salgado Zenha. Pois, nele. Agora estou a tomar Sage Fruto para deitar no Mário Soares. É nele que eu vou votar. Estou a tomar Sage Fruto. Mas tem que ser. Mário Soares nunca agradeceu a vitória a Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal certamente nunca a festejou. Há 4 anos, no entanto, o líder histórico do PCP reagiu a Mário Soares com uma esperada indiferença quando completou 80 anos. Parabéns, Dr. Cunhal. A vida, as lutas em que participámos, as divergências que nos opuseram, tornaram-nos uma espécie particular de inimigos íntimos. Estes 2 homens nunca poderiam estar juntos. Bom, chegou agora o momento de ouvirmos o debate desta tarde, que faz parte do Colóquio Internacional Portugal na Transição do Milénio. A organização pertence ao Pavilhão de Portugal na Expo 98, Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e Instituto de Defesa Nacional. Enfim, a introdução é longa, mas destina-se a salvar melindres. Ora bem, mas no debate desta tarde, fundamentalmente o que aconteceu foi o confronto, que era previsível, de 2 visões sobre o futuro de Portugal no quadro da União Europeia. Uma moderadamente otimista, subscrita necessariamente por Mário Soares, e outra claramente pessimista, na linha de coerência de intervenções anteriores de Álvaro Cunhal. Infelizmente, e por imposições de horário rígido, o período de interpelação mútua soube a pouco. Apetecia mais. Esta é, obviamente, a minha opinião. Mas vamos hoje ouvir outras opiniões. Esse espaço de comentário e opinião, com horário supostamente mais livre e flexível, cabe aos meus convidados desta noite e que passo desde já a apresentar. Maria João Avilés, jornalista e autora de 2 livros de memórias do Dr. Mário Soares, sobre o Dr. Mário, 3 livros de memórias sobre o Dr. Mário Soares. Vicente Jorge Silva, jornalista e também cineasta. Mário Tencourt Rezende, jornalista e diretor do jornal Diário de Notícias.
Mas vamos então dar a palavra ao moderador e aos dois grandes convidados desta tarde, Mário Soares e Álvaro Cunhal. Sr. Dr. Mário Soares, que é o que vai falar em primeiro lugar, já se sabe, o senhor tem uma ideia para Portugal, tem uma ideia de Portugal, tem escrito sucessivamente isso nas suas intervenções e diremos mais, como nós os dois gostamos de dizer, que a sua ideia de Portugal é uma fome sem entretém, um golpe até o osso, para lembrarmos novamente o Alessandro O'Neill. O que eu lhe pergunto é o seguinte, é se esta fome sem entretém, que é simbolizada pela nossa bandeira, efetivamente tem necessidade de uma estrela, das estrelas que hoje fazem parte da comunidade europeia. Apenas gostaria que essa estrela o acompanhasse e lhe desse luminosidade na sua intervenção. Dr. Álvaro Cunhal, há 25 anos, ou menos há 25 anos não, em 1975, discutíamos nós, no Comitê Central do Partido Comunista, o projeto de Constituição a apresentar à Assembleia Constituinte. Percorremos vários artigos e um deles referia-se à nossa bandeira. O senhor, mais ou menos as palavras foram estas. A bandeira verde-vermelha é a querida do nosso povo, só lhe falta uma estrela. Como estamos nós estrelas, gostaria também que essa estrela o acompanhasse e lhe desse também luminosidade na sua intervenção. Para o auditório e ver quais são as regras de jogo, em primeiro lugar e por acordo, os intervenientes falarão durante 20 minutos. O primeiro é o Dr. Mário Soares, o segundo é o Dr. Mário Cunhal. Mas para isto, Dr. Álvaro Cunhal, para isto não se transformar em dois monólogos paralelos, depois teremos dois períodos de 10 minutos, em que a ordem das intervenções está a inversa. Abriremos um período de debate de 15 a 20 minutos e, finalmente, eu darei aos intervenientes cerca de 7 minutos para fazerem uma mensagem e uma síntese global deste mesmo colóquio. Precisamente por isso, acho que já falei demais, eu daria a palavra ao Sr. Dr. Mário Soares, que é evidente, escuso de apresentar, porque ninguém me toleraria essa ousadia. Muito obrigado, Sr. Professor. E eu queria começar por felicitar os organizadores deste colóquio internacional, que tem despertado tanto interesse no público e nos mídias, o Comissariado de Portugal para a Expo 98, na pessoa da sua dinâmica diretora, doutora Simoneta Luz Afonso, o Instituto de História Contemporânea, da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Livre de Lisboa, na pessoa do professor Fernando Rosas, e também, naturalmente, o Instituto de Defesa Nacional, entidade anfitriã deste colóquio, na pessoa do seu diretor, professor Dr. Severiano Teixeira. Quero ainda cumprimentar o Sr. Dr. Álvaro Cunhal, que é o meu direto interlocutor hoje, cuja personalidade todos conhecem e, portanto, dispensa da minha parte qualquer referência. E ainda o ilustre moderador deste debate, o professor Dr. Gomes Canutilho, eminente constitucionalista e homem de grande cultura. Eu também gostaria que se tratasse aqui de um debate e não de dois monólogos justapostos. O título genérico deste colóquio é Portugal na transição do milénio e representa, parece-me ser, uma frase atual, pertinente e que representa um pressuposto essencial para a discussão do tema específico de hoje, isto é, a União Europeia e a crise da independência. Ora, esta formulação parece-me, em primeiro lugar, abusiva e mesmo tendenciosa. Não vejo que haja hoje qualquer crise de independência em Portugal. Bem pelo contrário. E, por outro lado, não há qualquer relação, a meu ver, entre a União Europeia e uma suposta crise de independência de Portugal. A formulação é parcial, representa, a meu ver, um evidente parti pris
e está impregnada de subjetividade ideológica. Identidade nacional e soberania são conceitos que é útil dilucidar no contexto da política portuguesa atual e da orientação estratégica que Portugal vem seguindo desde há 2 décadas. Mas por que a expressão latina finis patria? A expressão que é o título de um livro de Guerra Junqueiro, que surgiu na sequência da crise do ultimato inglês, e aí sim a questão poderia ter algum sentido. De qualquer maneira serviu para corroer a monarquia. Mas hoje, no contexto da atual política portuguesa, de estabilidade política, de expansão económica e de afirmação cultural do nosso país, falar de finis patria, mesmo com a interrogação, relativamente à integração europeia, é começar, a meu ver, por sugerir um juízo de valor ultra controverso, conservador, no pior sentido do termo, quanto a mim, claro, perfeitamente injustificado, que só uma grande dose de facciosismo ideológico poderá, a meu ver, justificar. Comecemos, portanto, pela opção europeia de Portugal, feita, como todos sabem, na sequência de abril da Revolução Democrática, de abril de 1974, e depois ratificada em 25 de novembro de 1975, e antes disso, nas eleições para as Constituintes de abril de 1975 e nas grandes manifestações populares do chamado verão quente do mesmo ano. A opção foi tomada, como se sabe, pelo governo, formalmente, pelo primeiro governo constitucional, foi depois aprovada na Assembleia da República pelos representantes de 3 dos 4 principais partidos então presentes na Assembleia da República. Eu estou a falar depressa porque tenho o tempo conta, e surgiu aos olhos do povo português como o contraponto natural e necessário, direi mesmo imprescindível, da descolonização e da consequente perda de independência. E da perda do Império, perdão. Portugal não era então, e muito menos o é hoje, um país do terceiro mundo. Optou pelo primeiro mundo, quanto a mim muito bem, valorizando ao mesmo tempo, por forma incontestável, o seu relacionamento com os países africanos lusófonos e com o mundo em geral. A opção europeia, como sempre, aliás, pensei, não era contraditória com a preservação dos interesses permanentes de Portugal em África e junto aos povos que falam a nossa língua. Era complementar. Os factos vieram a comprová-lo. Aliás, não havia no contexto de então alternativa à opção europeia. É importante sublinhar este aspecto. Pergunto, poderíamos voltar a ser uma autarcia orgulhosamente sós, fechados sobre nós próprios? Seria isso um puro suicídio. Poderíamos enverdar por uma política terceiro-mundista, seguindo, por exemplo, os exemplos da ex-Jugoslávia, da Argélia ou do Peru do Coronel Alvorado, como alguns pretendiam? Seria uma pura loucura. Integrarmos no bloco dos países chamados do leste, para sermos uma espécie, como também se disse, de Cuba europeia, foi uma hipótese que foi recusada pela esmagadora maioria do povo português nas urnas e nas ruas. Fizemos assim a opção que se impunha no momento próprio e beneficiámos incontestavelmente imenso com isto, em termos económicos, em termos de desenvolvimento, relativamente à modernização, por exemplo, das nossas infraestruturas básicas, aeroportos, telecomunicações, etc., em termos de formação profissional e em termos culturais, e quanto à projeção política de Portugal no mundo. Entretanto, depois desta opção, o mundo mudou radicalmente e continua em acelerada mutação, nos conceitos, nas concepções, nos modos de pensar, nos objetivos de ser e de estar, nos comportamentos e, sobretudo, nos dados da geopolítica mundial. Não podemos fazer abstração destas mudanças essenciais, fechar os olhos, desconhecê-las, meter a cabeça na areia como as avestruzes, ignorá-las. Telegraficamente, porque o tempo é escasso, enunciarei alguns tópicos dessas mudanças. Primeiro, a Comunidade Europeia, que Portugal aderiu em 12 de junho de 1985, transformou-se em União Europeia, a caminho de realizar a moeda única, que, esperemos,
dará um impulso, falaremos disso a seguir, à união política, à reestruturação política e institucional da União, tornando a Europa dos cidadãos, a Europa social, permitindo do mesmo passo sucessivos alargamentos, reclamados insistentemente pelos países do leste e do sul da Europa que ainda não estão na União Europeia. Segundo, a implosão do mundo comunista, com o derrubo do Muro de Berlim, o desaparecimento da cortina de ferro, a desautorização moral da ideologia comunista, tal como foi aplicada em todas as experiências realizadas, sem exceção, o desejo de integração dos países de leste na União Europeia, na NATO e no Conselho da Europa, a reunificação da Alemanha e a desintegração da URSS, reduzida à Confederação Russa e sujeita a grandes e gravíssimas contradições. Se o comunismo soviético aluiu, política e economicamente, o comunismo chinês está a ser corroído pelo pior tipo de capitalismo selvagem. Não sei, francamente, o que será pior. De qualquer modo, remeto-vos para as recentes declarações na América feitas pelo presidente Jiang Zemin na sua viagem aos Estados Unidos, onde ele fala com elogio da economia de mercado e do Estado de Direito. Terceiro, o neo-hegemonismo americano, após a Guerra do Golfo, única superpotência militar à escala planetária com potencial económico imenso, hegemonia exclusiva através do controle das redes de comunicação económicas, dos fluxos financeiros, das inovações tecnológicas e das trocas comerciais. Para não falar da instrumentalização que faz os Estados Unidos da própria ONU, como no caso da eleição do anterior secretário-geral. Mas o Império Americano tem grandes fragilidades sociais e étnicas, e por isso não deve aspirar a ser o gendarme do mundo. Mesmo que aspire, não o conseguirá ser. Por outro lado, está a engendrar um monstro, o capitalismo financeiro dos nossos dias, especulativo, com espantosa mobilidade, que não reconhece fronteiras nem Estados, não tem regras, com uma recente crise das bolsas e as especulações contra as moedas nacionais demonstram. Monstro constituído pelas grandes companhias multinacionais, sem vinculação aos Estados, de que poderá vir a ser uma das vítimas. Há avisos nesse sentido, emitidos, por exemplo, na última reunião do Consistório Neoliberal de Davos. Terceiro, o fenómeno da globalização, das economias, dos conhecimentos e da informação instantânea, conjugado com aquilo a que Inácio Ramonet, na Geopolítica do Caos, chama a segunda revolução capitalista, que não tem direção nem centro, visando tão só o lucro pelo lucro, apesar de até agora ter beneficiado principalmente a economia americana. Mas a desregulamentação em larga escala das instituições herdadas de Bretton Woods, provocada pela mundialização dos mercados monetários e financeiros, permite que os capitais se desloquem à velocidade da luz 24 horas sobre 24, estimulando um formidável e uma nunca vista especulação financeira que desarticula os Estados nacionais, como, por exemplo, o caso do México, recentemente com alguns dos chamados tigres asiáticos. O volume das transações financeiras sobre os mercados monetários e financeiros representa cerca de 50 vezes o valor das trocas comerciais internacionais. A economia financeira é mais importante do que a economia real. O movimento das moedas, o ataque especulativo a certas moedas nacionais, é um fator de instabilidade cada vez mais desconexo do poder político. A globalização mata os mercados nacionais e corrói os próprios Estados nacionais. A globalização e a desregulação da economia favorecem a emergência de poderes novos, as multinacionais, que, com a ajuda das novas tecnologias, ultrapassam em permanência as estruturas estatais. Exemplo, o volume de negócios de uma empresa como a General Motors é mais elevado que o PNB da Dinamarca, o da Ford do que o PNB da África do Sul, o da Toyota do que o PNB da Noruega. Ora, assiste-se a um divórcio crescente entre os interesses das empresas e das coletividades
entre a lógica do mercado e a lógica da democracia. O quinto da população o quinto da população mundial mais rico dispõe de 80% dos recursos mundiais, enquanto que o quinto mais pobre dessa mesma população, apenas 0,5% desses recursos. A concentração da riqueza nas mãos de poucos e a pauperização de largas manchas da população são, pois, fenómenos correlativos. Tudo se concentra hoje nos mercados financeiros e nas redes de comunicação. É aí que está o poder real, não no mundo político, nos governos, nos parlamentos, nos chefes de Estado ou nos partidos. Os gerentes dos fundos de pensão americanos, japoneses e alguns mesmo europeus concentram nas suas mãos um poder incomparável e sem qualquer controle democrático. Como disse Boutros Ghali, o antigo secretário-geral da ONU, a realidade do poder mundial escapa hoje largamente aos Estados. O poder dos médios, da média de massa, é outro poder emergente de primeira importância. Assim, poderemos afirmar que, perante a globalização em curso, o poder político é apenas o terceiro poder, sendo o primeiro o dos grandes grupos financeiros, em acelerada concentração, e o segundo, o poder mediático. E perante esta evolução, cava-se cada vez mais um fosso intolerável entre pobres, marginalizados, excluídos, sem acesso aos conhecimentos e à informação, e ricos, tanto pessoas como nações. Não é preciso ser profeta para prever neste quadro, se não for atalhado por políticas reformistas coerentes e sérias, gravíssimos conflitos sociais que vêm aí. Um dos objetivos da globalização é o desmantelamento do Estado Social, o welfare state, em nome da ideologização do mercado, da sacrossanta competitividade e do rolo compressor do chamado pensamento único. Manifesta uma absoluta insensibilidade pelas questões sociais, pelas conquistas sociais dos trabalhadores, conseguidas em século e meio de ásperas lutas. Quinto, a revolução informática e das telecomunicações, mais radicalmente transformadora da sociedade do que a invenção da imprensa. A internet e as chamadas novas tecnologias que não criam suficientes postos de trabalho, antes os exprimem. A crescente robotização que está a modificar o conceito tradicional de trabalho, a forçar os despedimentos, a diminuir o peso social e a importância política da classe operária e a corroer o papel dos Estados nacionais como fatores insubstituíveis de coesão nacional e de solidariedade. É neste contexto de mudança que devemos apreciar a situação e o papel que ambicionamos para Portugal no quadro da União Europeia em que nos inserimos. Quando tantos países europeus batem à porta desesperadamente da União Europeia, Portugal tem a sorte de ser um dos 15 países membros, a 12ª estrela ou a 11ª estrela, só há 12, e dos mais bem colocados para ter acesso, logo na primeira fase, à moeda única. Não vejo que a nossa integração europeia ponha em causa, de algum modo, a nossa independência. Muito pelo contrário, reforça a nossa capacidade de decisão no plano internacional, de defesa quanto a injunções vindas do exterior, por exemplo, eventuais especulações contra a nossa moeda, e a projeção de Portugal no exterior junto dos nossos aliados tradicionais, dos países lusófonos e ibero-americanos, e mesmo relativamente a terceiros, em África, no Médio Oriente, no leste europeu e na Ásia, aumentou, sim senhor, aumentou consideravelmente. A nossa eleição como membros não permanente do Conselho de Segurança, contra o voto dos americanos, note-se, é uma prova disso. Relativamente à nossa identidade cultural e à projeção da nossa língua no mundo, podia afirmar a mesma coisa. Exemplo, a recente experiência da Feira do Livro de Frankfurt. Não tenho tempo para me demorar sobre isso. Se, parafraseando Pessoa, a nossa pátria é a língua portuguesa, somos hoje uma pátria de várias pátrias, com alguma variedade de culturas vinculadas pela mesma língua, a língua portuguesa. Acaso defenderíamos melhor a nossa identidade portuguesa se deixássemos de estar na União Europeia? Ninguém hoje seriamente o pode afirmar. Voltaríamos ao orgulhosamente sós de Salazar, com uma diferença, é que a Espanha, em plena expansão,
estaria ativamente agora na União Europeia. Quanto ao conceito de soberania e à perda eventual de alguns dos seus atributos tradicionais, como, por exemplo, a prática nacional de cunhar a moeda própria, que tanto impressiona alguns saudosistas, e aos mecanismos de decisão da União Europeia, com recurso à regra da maioria e não da unanimidade, não vejo que a aceitação dessas regras ponha em causa a soberania portuguesa no entendimento moderno que hoje lhe deve ser dado. Em que consiste, finalmente, o essencial da soberania de um Estado? Na projeção e prestígio que possa adquirir na ordem externa e na defesa coerente dos seus interesses próprios. Ora, no mundo globalizado, os grandes espaços geoestratégicos como a União Europeia são essenciais para nos podermos defender do capitalismo especulativo de que vos falei acima e ter voz, influência e peso no concerto das nações. É certo que a União Europeia é ainda aquele espaço de solidariedade, não é ainda aquele espaço de solidariedade porque sonhamos, e se encontra neste momento num impasse grave. Mobilizada para chegar à moeda única e à afirmação da União Económica e Social, está a ser ruída por 20 milhões de desempregados, sabemos isso, por 50 milhões de europeus que vivem abaixo do limiar mínimo da dignidade, pela exclusão social, por afloramentos de racismo, xenofobia, etc. São problemas cuja gravidade não se deve esconder e que urge combater. Mas em ordem dispersa, cada país europeu ensimismado em si próprio, a situação torna-se ainda muito pior. Aqueles que são a favor da Europa social e política devem organizar-se e pressionar nesse sentido. Não há outro processo eficaz. Em ordem dispersa, nenhum país europeu poderá atingir este objetivo. É por isso que Cohn-Bendit disse no L'Express, e muito bem, que ser de esquerda hoje significa ser-se a favor do fortalecimento da União Europeia. Só isso poderá combater por um mundo melhor. A União Europeia será o único interlocutor de que pode ser admitido e respeitado pelos Estados Unidos. A União Europeia será capaz de pressionar os Estados Unidos para pôr um mínimo de ordem neste mundo desregulado em que nos vivemos. No plano ecológico, na luta pela erradicação da pobreza, do diálogo norte-sul, do controle demográfico, da luta contra a doença e as epidemias como a SIDA, contra o pensamento único neoliberal e pelo multiculturalismo. O mundo, em geral, espera muito da União Europeia, da América Latina à África, do Médio Oriente à Ásia, para não falar dos países do leste, que são todos países candidatos, não esqueçamos, à União Europeia. A União Europeia não pode nem deve decepcionar o mundo. Para um país europeu, haverá outra alternativa do que estar na União Europeia? Qual dela? Qual será? Ficar isolado no mundo global? Com que defesas? Medido-se nos exemplos da China e da Rússia, grandes países, países continentes, que mesmo assim não querem viver isolados. À parte desta evolução, há apenas dois casos, Cuba e a Coreia do Sul, que estão isolados e em condições de miséria atroz. É para aí que nós poderemos ir. Poderia Portugal copiar um tal modelo? Não acredito que o povo português o queira. Mas, como é óbvio, a União Europeia não é uma panaceia. Tem imensos problemas, contradições internas. Já Monnet ensinou-nos a política dos pequenos passos. Mas no mundo de hoje a grande força são as opiniões públicas e o começo do que se pode chamar uma opinião pública europeia e mesmo mundial, que diga não às desigualdades, às exclusões sociais, aos escândalos do desemprego, ao racismo, à xenofobia, que exige a defesa do nosso planeta ameaçado e luta pela justiça social e pela paz. E é essa opinião pública e, sobretudo, os jovens, que precisamos de saber mobilizar e dinamizar. É essa a tarefa do movimento europeu, a que tenho, aliás, a honra de presidir. Nos 2 últimos anos, houve modificações sensíveis no quadro político da União Europeia, com a chegada ao poder de governos socialistas, tais como o governo de Koch na Holanda, de Prodi na Itália, de Guterres em Portugal, de Blair na Inglaterra, de Jospin na França. Em 15 países, 11 são socialistas ou integrados por socialistas.
É uma responsabilidade histórica para o socialismo democrático. Todos procuram conciliar a eficiência económica com as exigências da solidariedade e são todos contrários ao pensamento único neoliberal. É um caminho iriçado de dificuldades, com uma porta estreita, mas que a experiência demonstra ser possível. Medite-se nas recentes experiências da Itália ou de França. Estes governos foram levados ao poder pela aspiração dos povos a uma mudança de política, ao reforço dos Estados, a assegurar que seja a política a controlar a economia e não a economia a controlar a política. Ou serão capazes de satisfazer a vontade expressa dos eleitorados, ou serão, inevitavelmente, substituídos por outros, porventura mesmo governos populistas, quem sabe se não, demagogos de direita. É um grande risco. Daí que seja necessário, e é uma exigência geral de todos os que se reclamam da esquerda, ajudá-los com sentido crítico e com vigilância. Foi o que fez a refundição comunista em Itália, a velha refundição comunista, não os comunistas reciclados em social-democratas, pressionada pelos sindicatos e pelo que resta das classes trabalhadoras organizadas. Uma palavra final: não há pensamento de esquerda sem liberdade, a meu ver, e sem respeito pela opinião dos outros. As liberdades nunca são formais, são sempre substanciais. Foi a grande lição que o mundo aprendeu com a queda dos totalitarismos de direita ou de esquerda, que tantos sofrimentos causaram a este nosso atormentado século. Por isso, sou, com toda a energia do passado, um militante contra o pensamento único neoliberal e a favor, como sempre fui, do socialismo democrático que está bem representado na União Europeia. Muito obrigado, Sr. Tomás Soares. Sr. Álvaro Cunhal, dentro de um critério não muito diretivo, ultrapassou em 4 minutos o prazo, o tempo, de maneira que é evidente que pode ler... Peço desculpa, mas... Antes de mais, naturalmente, eu gostaria de juntar a minha saudação e apreço pela iniciativa destes colóquios dos organizadores que citou o Dr. Mário Soares. E também, naturalmente, ao professor Canutilho e ao próprio Dr. Mário Soares, com o qual hoje terei ocasião aqui, nestes colóquios, de trocar certas opiniões que creio que é legítimo trocar e apreciar na sua diversidade. Além do mais, o professor Canutilho, enfim, observou este excesso de tempo, mas não se trata efetivamente disso. Eu creio que não devemos ser tão rígidos que não tenha também o perdão se porventura exceder 2 ou 3 minutos uma intervenção inicial. Mas no que respeita à intervenção do Dr. Mário Soares, eu creio que respondeu começando por contestar a própria formulação da temática proposta. Naturalmente a minha opinião é diferente e procurarei na primeira intervenção pois responder à temática proposta. E depois, numa segunda intervenção, porque haverá, terei a ocasião de apreciar, assim como entendo, as opiniões que expressou o Dr. Mário Soares e que, a meu ver, confirmam as opiniões que tenho acerca da matéria. E, ao contrário, não foi uma intervenção que tenha diminuído aquilo que tenho convicções, as minhas convicções acerca da matéria proposta, da União Europeia e, naturalmente, das suas incidências no que respeita à soberania nacional, à identidade das nações, ao papel das nações e dos Estados e até essa pergunta natural que é feita, que é formulada, que muitos formulam, se isto representa que as pátrias desapareceram. E, portanto, eu farei uma primeira intervenção e guardarei para uma segunda intervenção já em relação àquilo que o Dr. Mário Soares disse, algumas apreciações que a própria primeira intervenção certamente justificará. Então, senhoras e senhores, o tema proposto para este debate, e até com a interrogação final, o fim das pátrias, envolve tantos tão variados e complexos problemas que o escasso tempo disponível não dá mais do que para aflorar aspectos que se considerem mais importantes. Assim farei, dividindo a exposição em 5 pontos. O primeiro ponto. A Divisão Internacional de Trabalho
A internacionalização dos processos produtivos e a criação de zonas de integração económica constituem o sentido e uma necessidade objetiva do desenvolvimento económico na época que vivemos. Peço aqui desculpa, mas há aqui uma pequena diferença, arrumaram isto mal e eu peço 1 minuto, e pode contar 1 minuto, mas é preferível contar agora do que contar depois e haver alguma dificuldade depois, enfim, no que respeita à ordenação das várias matérias, não é? Mas eu não arrumei isto, foram outras pessoas que arrumaram e, portanto, isto pode ter aqui, assim, alguma complicação, não é? Então, voltando à matéria, ainda que com uma troca de páginas que de facto pode prejudicar um pouco aquilo que quero dizer, mas de qualquer forma, enfim, procurarei suprir a falta aqui assim que faz uma folha que desapareceu. Então, o que dizia era que, em relação à situação atual, a divisão internacional do trabalho, a internacionalização dos processos produtivos e a criação de zonas de integração europeia, sem qualquer dúvida, que constituem o sentido de uma necessidade objetiva do desenvolvimento económico na época que todos vivemos. Isto significa que o desenvolvimento económico não se pode encontrar em soluções autárquicas, mas em sistemas de cooperação internacional. Entretanto, a tendência verificada nos processos de integração entre países com níveis de desenvolvimento muito diferenciado é para a hegemonização das decisões pelos países mais desenvolvidos, com sacrifício de interesses e com obstáculos ao desenvolvimento real dos países mais atrasados. A efetiva dependência destes em relação àqueles tem sido a realidade da proclamada interdependência. A experiência torna indispensável a luta de cada povo na defesa dos seus interesses nacionais e também dos seus direitos de definir a própria política, da sua independência e soberania nacional. Segundo ponto, a adesão de Portugal à CEE estava já na ordem do dia no tempo da ditadura fascista. Um cuidadoso estudo do PCP, feito nos anos 60, concluiu que a CEE era um instrumento de grandes grupos económicos e dos países mais desenvolvidos de submissão e absorção da economia dos menos desenvolvidos e que para Portugal, dado o atraso relativo da sua economia e a consequente falta de capacidade de concorrência num mercado único, a integração teria consequências desastrosas para o aparelho produtivo e graves limitações à independência e soberania nacionais. Após o 25 de Abril, um novo e aprofundado estudo, realizado em 80, confirmou as conclusões dos estudos anteriores. Pelo seu atraso relativo, Portugal não estava em condições de aderir à CEE. As consequências da adesão seriam ruinosas, nomeadamente para a indústria, a agricultura e as pescas. Como razão para contrariar a adesão, acresciam as profundas transformações democráticas resultantes da Revolução de Abril. Com a nacionalização da banca e de setores básicos da economia e uma reforma agrária na principal zona de latifúndio, extinguiram-se os grandes grupos monopolistas dominantes e realizou-se uma radical mudança da estrutura socioeconómica do país. É necessário lembrar que essa nova realidade foi consagrada, aliás, como princípios insuscetíveis de revisão, na Constituição da República, elaborada e aprovada em 1976 pela Assembleia Constituinte, eleita em sufrágio universal. Anos depois, a integração de Portugal na CEE passou a ser defendida pelos governos, inseparavelmente ligada ao objetivo de destruir as novas estruturas económicas resultantes da Revolução de Abril e de adaptar Portugal às estruturas dos outros países da comunidade.
ou seja, de restaurar em Portugal o capitalismo monopolista. Terceiro ponto. A análise e as previsões das consequências desastrosas que teria a integração confirmaram-se. Com a adesão de Portugal à CEE em 1986, acompanhando a reconstituição e a restauração dos grandes grupos monopolistas e sacrificando os interesses nacionais aos interesses, decisões e imposições dos países mais ricos e poderosos, o aparelho produtivo nacional foi sendo desorganizado e destruído e a dependência externa tornou-se quase universal. Na indústria, a resultante da integração pode caracterizar-se como um processo de desindustrialização. Indústrias básicas e estratégicas foram sacrificadas à imposição hegemónica na divisão internacional do trabalho dos países mais desenvolvidos. Siderurgia e metalomecânica praticamente liquidadas, construções navais gravemente reduzidas em qualidade e quantidade, indústrias tradicionais como têxteis e conservas de peixe condenadas a uma profunda crise desde então. Milhares de empresas industriais reduziram drasticamente a produção, muitas faliram, encerraram as portas, atiraram milhares de trabalhadores para o desemprego. Ao mesmo tempo, o capital estrangeiro tomou importantes posições, não só em grandes bancos privados, como em empresas básicas e estratégicas do setor público, entretanto privatizadas ou em vias de privatização. O apossamento da produção industrial por empresas estrangeiras tornou-se avassalador na metalurgia e metalomecânica, nas indústrias químicas, nas bebidas e tabacos, na indústria de alimentação. No setor mineiro, em vez do aproveitamento dos recursos nacionais e da firme invocação do princípio da preferência comunitária, entregaram-se as reservas às grandes transnacionais, encerraram-se minas, também atiraram-se milhares de trabalhadores para o desemprego. No comércio, grupos estrangeiros e nacionais da grande distribuição ganham posições dominantes, com a falência e liquidação de numerosas pequenas e médias empresas comerciais e agravamento da situação de setores produtivos, agrícolas e industriais, aos quais esses grupos impõem condições leoninas de preços, de prazos e de pagamento. A agricultura portuguesa foi forçada a um retrocesso e a uma crise permanente. A integração significou a redução importante da produção, com o estabelecimento de cotas, subsídios para não se produzir e multas para casos de se excederem certas cotas, com a invasão do mercado nacional por produtos importados, impedindo o escoamento e forçando a destruição dos produtos nacionais, que nos casos nem sequer são colhidos, noutros são condenados à lixeira, noutros a receberem miseráveis indemnizações para que sejam enterrados. Daqui resultou a queda vertical da cota de autoabastecimento, que anteriormente era quase total em relação a alguns produtos, caso das hortícolas, e determinante ou considerável noutros, que é o caso dos frutos, dos cereais e da carne. Pôs-se assim em causa o nível de segurança alimentar do país, que, como se sabe, é um conceito que faz parte do próprio conceito de segurança nacional. Isto significou o veloz agravamento da balança agroalimentar e a correspondente quebra vertical da taxa de cobertura. Em consequência, de 1986 a 95, foram liquidadas mais de 100 mil das 500 mil pequenas e médias explorações agrícolas. E também foram liquidados dezenas de milhares de postos de trabalho em consequência deste processo. Nas pescas, aí estão também os resultados. Quebra acentuada da descarga de peixe na lota, subida em flecha das importações de peixe e seus derivados, abate de centenas de embarcações sem se efetuar a renovação da frota, distribuição de cotas penalizadoras para Portugal, diminuição do número de trabalhadores e ainda acordos da União Europeia com países terceiros, nomeadamente no Atlântico Norte, com cotas discriminatórias e lesivas para Portugal. A destruição de importantes setores do aparelho produtivo teve como elemento e consequência o agravamento das condições de trabalho e de vida, a liquidação de direitos fundamentais dos trabalhadores, a generalização da precarização
e a revelação de que o desemprego atinge mais dia, menos dia, se é que já não atingiu meio milhão de portugueses. Não se trata apenas de opiniões, trata-se de dados e de factos incontestáveis da real situação do nosso país, de tal forma evidentes e sentidos que muitos que tinham só certezas adiantam agora interrogações, dúvidas e discordâncias, e onde se anunciava a harmonia e conciliação de interesses, surgem crescentes contradições, divergências e conflitos. Quarto ponto. A situação agravou-se e agrava-se com o Tratado de Maastricht e sua precipitada ratificação. A cooperação dos países-membros, conforme formulação anterior da Comunidade Europeia, sucedem-se como elementos formativos de uma federação europeia as políticas comuns, em todos os setores fundamentais da ação própria do Estado. Políticas comuns na área económica, agricultura, indústria e pescas, políticas comuns na área financeira, monetária, cambial, fiscal, orçamental, política externa comum, política de defesa e segurança comum. Às políticas comuns, decididas por órgãos supranacionais, dominados pelos países mais desenvolvidos e mais poderosos, devem submeter-se às respectivas políticas dos países membros. Trata-se de uma renúncia efetiva a que se chamou transferência de soberania dos Estados menos desenvolvidos. Trata-se da tentativa de instaurar uma Europa concebida como um bloco político-militar, com um poder político central, estabelecido de facto ou institucionalizado, efetivamente nas mãos dos países mais poderosos. A União Económica e Monetária e a integração militar representam importante papel neste processo de natureza federalista. O objetivo de alcançar a moeda única, que aliás é uma miragem armadilhada de consequências ainda imprevisíveis e incalculáveis, já o Governo, sem ter em conta a atual situação específica da economia portuguesa e a rigidez das imposições externas, submete Portugal a graves limitações do déficit orçamental, da dívida pública e das taxas de inflação e de juros. Com a aprovação e institucionalização do Tratado de Maastricht, do Pacto de Estabilidade, Portugal poderá ficar amarrado do futuro a tais orientações, impostas do exterior pelo Banco Alemão, impeditivas do seu desenvolvimento económico e geradoras de desemprego, da liquidação de direitos sociais e do descartar de obrigações sociais do Estado no domínio da saúde, no domínio da educação e no domínio da segurança social. Por sua vez, a integração militar significa renunciar Portugal a ter a sua própria política específica de defesa nacional e integrarem-se as Forças Armadas portuguesas na estratégia militar e objetivos militares específicos dos países mais poderosos. Portugal perde, neste quadro, aspectos fundamentais da sua independência e soberania e torna-se, de facto, um Estado apendicular e periférico submetido ao estrangeiro. Não é este, certamente, nem o presente, nem o futuro que Portugal possa aceitar. Nem tampouco a Europa, assim concebida, é um sistema final. Mais que ilusão, é perigosa aventura querer constituir uma Europa federal, com um efetivo poder político central, dominado pelos países mais ricos e poderosos. Perigosa ilusão e aventura, também, conceber uma Europa, potência económica, política e militar, com uma moeda única e forte, uma política externa e forças armadas comuns para afrontar os Estados Unidos. Um tal projeto, a ir por diante, tem como perspectiva não a paz social e a fusão numa imaginária nação europeia, mas o desencadear de grandes lutas sociais, de explosões violentas de nacionalismo, de intervenções militares, conflitos e guerras. O bom caminho para a Europa é o da cooperação internacional e não o de um bloco político-militar. Quinto e último ponto. Por tudo quanto se acaba de referir, o tema proposto para este debate, a União Europeia e a crise da independência, identidade nacional, soberania, finis pátria,
tem rigorosa formulação, a meu ver, contrariamente à opinião do Dr. Mário Soares expressa na sua primeira intervenção, e é da extrema importância e atualidade para Portugal. Porque a União Europeia, na União Europeia, independência e soberania de Portugal estão a ser tão gravemente comprometidos que se convertem em laços de dependência e submissão. Porque uma Europa política, com órgãos supranacionais dominados pelos países mais desenvolvidos e pelos interesses dos grandes grupos económicos e da finança internacional, como aliás sublinhou o Dr. Mário Soares na sua intervenção, atinge profundamente os interesses de Portugal, trava o seu desenvolvimento efetivo, agrava o desemprego e as condições de trabalho e de vida do nosso povo. Porque, por muito que insistam algumas teorizações, a União Europeia não apaga, nem pode apagar a identidade das nações. Antes cria novos motivos para reforçar, particularmente nos países cujos interesses são sacrificados, o amor do povo pela sua nação, pela sua pátria e a consciência da sua independência e dos seus direitos. No que respeita à organização política da Europa, é imperativo lutar contra soluções que não só mantenham, mas reforcem ainda mais o real e quase absoluto poder político dos países mais ricos e poderosos e dos grandes poderes financeiros. Concretamente, que Portugal diga não às novas imposições supranacionais que o Tratado de Maastricht comporta. Imperativo também lutar para que venha a prevalecer na Europa ideias e soluções de cooperação e efetiva solidariedade entre Estados independentes e soberanos. É necessário lutar no concreto para que os objetivos da coesão económica e coesão social não sejam letra morta, que desmentida pelo aumento das distâncias e por diferentes velocidades de desenvolvimento. É necessário insistir em invocar os interesses vitais e as situações específicas, princípios de livre associação e cooperação, que estão, desde já, a ser comprometidos e correm o perigo de perder qualquer sentido, dadas conhecidas propostas de aumentar o número de votos a favor da Alemanha, França e Reino Unido em órgãos supranacionais. Isto não basta, porém, para assegurar o futuro de Portugal na complexa situação criada como membro da União Europeia, e importa sublinhar, é neste quadro que atualmente se impõe considerar soluções, é um imperativo a definição e adoção de uma política que sirva os interesses e direitos nacionais, uma política de desenvolvimento económico com a sua vertente social, política de mobilização dos recursos e potencialidades, de defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo em geral, de soluções dos graves problemas sociais e de fortalecimento da democracia política, e que governo e povo se unam na sua defesa, reagindo contra imposições externas adesivas dos interesses portugueses. Concluindo, em referência ao tema proposto para este debate, a União Europeia não põe termo às pátrias, nem ao patriotismo. Antes, pelo contrário, nomeadamente no que respeita a Portugal, coloca a necessidade imperativa para os portugueses de afirmarem o seu patriotismo e lutarem na defesa dos interesses nacionais para garantir a independência e soberania do nosso Estado-nação, da nossa pátria, da pátria portuguesa. Tenho dito. Muito obrigado. Ora, cumprido rigorosamente o tempo, eu acho que há agora um espaço para diálogo, diferença e dissidência. E, portanto, eu daria 10 minutos ao Dr. Mário Soares. Se quiser o Sr. Cunhal interromper, quando quiser, talvez o diálogo ainda fique mais vivo. Mas se quiser, vamos fazer outra vez 2 monólogos. Eu ouvi com toda a atenção o Dr. Álvaro Cunhal, sabe que tenho consideração por si, como grande resistente que foi, e sempre lhe prestei homenagem por isso, resistente contra a ditadura, e sabe que a última coisa que me passaria por a cabeça era ser desagradável consigo. Em todo caso, quero lhe dizer que, tendo ouvido com toda a atenção
a sua ideia, a sua intervenção, ficou-me esta pergunta. Dá-me a impressão que o Sr. Dr. Álvaro Cunhal tem uma teoria, desculpe fazer este paralelo, que sei que é desagradável, mas tem uma teoria de Portugal orgulhosamente só, como realmente tinha o Dr. Salazar. E isto é tanto mais desagradável quanto os tempos mudaram. E há uma coisa que se chama globalização, quer se queira, quer não se queira, quer se goste, quer não se goste, que é qualquer coisa que nos obriga a ter em conta tudo aquilo que se passou nestes últimos anos. Eu ouvi-o com muita atenção, e o Sr. todo tem a mesma concepção acerca da União Europeia que existia no tempo em que havia ainda a União Soviética e o mundo e a Europa estavam divididas em dois. Ora, isso acabou. Isso acabou. E esta coisa de dizer, de um lado estão os países socialistas, como se dizia, para dizer comunistas, claro. De um lado estão os países comunistas que, enfim, querem realizar na Terra a igualdade e a utopia, e por outro lado estão os países imperialistas e a União Europeia é um agente ou um subproduto do imperialismo americano, é qualquer coisa que hoje não tem realmente sentido. Realmente sentido. O Sr. Doutor diz que, disse, por exemplo, que Portugal estava em condições de aderir no tempo do fascismo, ou da ditadura, para ser mais preciso. Realmente, Portugal não podia aderir à comunidade europeia no tempo do fascismo, por uma razão muito simples. É que a comunidade europeia é uma comunidade de nações democráticas, de nações pluralistas, de nações respeitadoras dos direitos humanos. E, com isso, evidentemente, Portugal nunca poderia ter aderido, nem aderia. Só esteve em condições de aderir depois de nós termos uma Constituição democrática, pluralista e de respeitarmos os direitos do homem. O Sr. Doutor diz, mas depois agravaram-se extraordinariamente as condições da nossa vida de portugueses. Bem, é uma opinião, mas é uma opinião que os factos penso que não podem de nenhuma maneira justificar. O que se tem visto, e isso é um dado objetivo, é que o povo português tem, não obstante as manchas de pobreza que existem, não obstante o desemprego, não obstante, sobretudo nos jovens, não obstante tantas coisas que nos desagradam, mas a verdade, o que existe é que houve uma melhoria sensível do meio da nossa população e houve a capacidade de hoje abrirmos horizontes, sobretudo para a nossa juventude e para aqueles que são capazes de ter uma realização e de querer uma realização pessoal. Isso parece-me evidente. O que sucedeu, como o Sr. Doutor diz, os grandes grupos económicos que nós nacionalizamos, bem, curiosamente, essas nacionalizações foram feitas de uma maneira atrabiliária, como se sabe, e a verdade é que nós nacionalizamos muitas das empresas que estavam falidas. E foi o Estado que teve depois que arcar com essa situação. E mantê-las artificialmente era realmente manter qualquer coisa que era um peso terrível para os contribuintes. Portanto, numa situação democrática, em que a opinião pública conta, em que há votações, em que os governos caem por via de votações e, portanto, em que a democracia é um facto que está presente na vida de todos nós, esse tipo de coisas não tem hoje mais sentido. A União Europeia hoje é algo que está dinâmico, que está a formar-se. Nós, se estivermos dentro, podemos, como estamos, felizmente que estamos, e ativamente dentro, podemos contribuir para a evolução da União Europeia no bom sentido, e para ser um interlocutor dos Estados Unidos e para não estarmos submetidos à Pax Americana. Se não estivermos dentro, se a União Europeia não se chegar a fazer, a Pax Americana vai ser um facto. Eu não tenho acerca disso a menor dúvida. Quem é que lhe vai resistir? Este é que é o problema. Por isso, aqueles que são de esquerda, e eu citei um caso paradigmático, que é um tipo que era da extrema-esquerda, que é o Cohn-Bendit, do maio de 68, e que diz hoje, e muito bem, ser de esquerda é ser-se a favor da Europa. Porque é a única maneira, num grande espaço geoestratégico,
que nós podemos ordenar, que nós podemos defender o modelo social europeu, que nós podemos defender as conquistas dos trabalhadores que foram conquistadas ao longo de 150 anos de luta permanente, mais, aliás, por via das sociais-democracias ou do socialismo democrático, por outra coisa, mas realmente foram conquistadas com grandes lutas. Não vamos desistir disso. Se estivermos de fora, qual é o nosso poder? Imagino que seria Portugal fora da União Europeia hoje. Dei-lhe o exemplo de Espanha, mas podia-lhe dar outros exemplos qualquer. Os próprios Estados africanos, independentes, que falam a nossa língua, que são nossos irmãos, têm connosco um diálogo, isso eu posso lhe dizer, porque é a minha experiência quase todos os dias, um respeito e uma perspectiva e uma esperança no nosso auxílio por facto de nós sermos membros influentes da União Europeia. Isso depende de nós próprios. E o Sr. que tem tanta experiência internacional sabe muitíssimo bem o que conta a voz de uma pessoa que tem razão. Portanto, nós estando na União Europeia, temos um voto, somos iguais aos outros, sejam grandes, sejam pequenos, e podemos impor ou fazer impor os nossos pontos de vista. Se estivermos fora, onde é que vamos parar? Qual é a situação que nós temos? Qual é a alternativa? Isso o Sr. não é capaz de apresentar. Esse, digamos, é aquilo que eu digo acerca da sua intervenção. Claro que diz-me, nós somos um Estado, vamos ser um Estado apendicular e periférico. Mas como é que nós fazemos cooperação se nós não tivermos uma moeda consistente? Se nós não tivermos uma economia consistente, se nós não tivermos grupos económicos ativos? Hoje nós sabemos, por exemplo, que há grupos portugueses que dominam uma parte do comércio num país como a Polónia. Hoje, os hipermercados, sabemos que há grupos portugueses que têm importantes interesses em Marrocos, têm importantes interesses no Brasil. Nós modificamos a nossa relação histórica com o Brasil graças ao facto de sermos um país europeu. Portanto, que os trabalhadores se organizem, que todos aqueles que se sentem desprotegidos, todos aqueles que não pertencem e que não estão de acordo com essa concentração da riqueza de que eu falei e com esse processo de globalização, que se empenhem, que se organizem, que se mobilizem para criar um movimento forte, de acordo. É isso que se vai passar na Europa. O Sr. viu, por exemplo, a greve, quando se quis fechar as empresas da Renault, foi a primeira greve europeia que foi feita. Há muitos outros movimentos que mostram, neste momento, que em toda a Europa há um elan, um desejo de participação, um desejo de cidadania. Nós não vamos deixar de ser a nossa pátria, de ter a nossa pátria, que é a nossa língua, que é a nossa cultura, que é a nossa identidade. Nós todos somos patriotas, não fazemos injúria a ninguém de considerar os outros não patriotas. E devemos naturalmente defender os nossos interesses nacionais, mas para o fazermos temos que estar metidos num grande espaço geopolítico e aí nós estamos no primeiro mundo e nós temos acesso a grandes realizações. Se estivermos fora, nós não teríamos nada. Seríamos o que é que nós seríamos hoje? Aí é que a nossa independência, no sentido estrito do termo, estaria muito em causa e em risco. Eis o meu comentário à sua intervenção. Eu gostei muito de ouvir o Dr. Mário Soares e, sobretudo, as suas referências ao papel histórico, como se deu a integração e as condições em que se deu. Entretanto, eu permito-me referir e repetir até duas coisas que afirmei na minha intervenção inicial e creio que o Dr. Mário Soares não teve em conta na apreciação que fez. Ou seja, em primeiro lugar, a afirmação que os processos de integração, como é o caso da União Europeia, são quase leis objetivas do desenvolvimento económico na época que vivemos. Primeiro. Mas não tira a conclusão. Dá-me licença. E isto, uma. E a outra, que as soluções que temos que procurar, apesar de termos sido contra a integração na União Europeia, o Partido Comunista, eu próprio defendi e continuo a defender, que foi sobretudo muito precipitada, não é? Que não deve-se ter em conta que é nesta situação, como membro da Comissão Europeia, da União Europeia, que se devem procurar soluções.
Portanto, não é fora da União Europeia. Isso, ótimo, isso já é um grande progresso. Não, então foi deficiência do microfone não ter chegado ao Dr. Mário Soares daquilo que vi na minha intervenção. Mas eu não percebi que o doutor era a favor agora da União Europeia. Mas uma vez que faz história... uma coisa adquirida. E história, efetivamente, da integração de Portugal e a adesão de Portugal à União Europeia, eu creio que isto tem a sua história. E que não se pode considerar que a reflexão dos portugueses não foi diferenciada e que não houve evolução no pensamento e na reflexão de cada qual. Por exemplo, permita-me que lembre que a reflexão do Dr. Mário Soares não foi sempre a mesma nesta matéria. Em 1972, defendia a Europa dos trabalhadores e não a Europa dos trustes. É assim e definia dos trustes. E continuo com essa posição. Portanto, depois, em 1974, portanto, já em 74, fez a afirmação que, no que respeita a Portugal, Portugal não estava preparado para a integração e que seria um desastre a curto prazo. Quando? Fez essa afirmação. Quando? Em 76... Bem, desculpe, eu estou a lembrar... Enfim, eu creio isso aí é uma lei... A primeira, muito bem. A Europa dos Trabalhadores, muito bem. A segunda, não. Isso não. Porque desde 1974 e antes disso eu sempre defendi a integração europeia como o contraponto necessário da descolonização. Se me dá licença, eu refiro-lhe então às suas declarações em 76. Em 76. Já não são estas de que não estava preparado, que seria a ruína e que seria a ruína. Em 76. Em que o Dr. Mário Soares lembra que, no que respeita ao Partido Socialista e a si próprio, na sua opinião, continuam sendo partidários da Europa dos trabalhadores e não da Europa dos trustes. Bem, ainda e mais ainda. E que, em relação a isto, lembra essa posição pelo facto de haver forças políticas que querem integrar Portugal numa Europa com uma dinâmica especificamente capitalista, o que contraria os interesses nacionais e a nossa própria independência. Isto, enfim, é texto seu. Não é? Sim, mas isso é no passado e está bem, isso está certíssimo. Muito bem. Agora hoje temos 11 governos socialistas. 11 governos socialistas. Muito bem. Eu até acho bastante interessante que lembrar estes momentos. Primeiro, os momentos de 72, em que até convergíamos na mesma opinião, que não devia ser esta Europa, que temos a Europa dos trustes, que é a atual, não é? Não devia ser esta, devia ser dos trabalhadores. Ainda a implosão do mundo comunista. Devia ser dos trabalhadores. Mas, a implosão do mundo comunista que foi muito bem, mas agora estamos a falar, e eu procuro falar sobretudo da temática que estamos a discutir, que é Portugal, a independência nacional. E, no que respeita ainda, eu li, outubro de 96, eu li uma entrevista do Dr. Mário Soares, que acho que foi concebida para o público e para um jornal estrangeiro, e que foi publicada no público. E aí, assim, há alguns momentos que me chamam a atenção, e a atenção em termos da sua apreensão pelo rumo que leva à Europa. Porque já quando em 76, manifestava o seu receio que se estivesse a ir no mau sentido. Mas agora considera que a Europa é decepcionante. Inclusive, a uma pergunta do jornalista se considera que há perigos de desagregação, diz: estou de acordo. Isto foi publicado, não foi desmentido. Os perigos existem, continuam. Mas magnífico, tem essa opinião. Mas ainda adianta qualquer coisa mais nessa... É preciso vencê-los e ter uma posição dinâmica em relação a isso. Perfeito. Mas é dito. E mais ainda, é que Portugal, não é, corremos o risco de ficar sujeitos, não é, às decisões do Deutsche Bank, portanto, do Banco Alemão, não é, portanto, manifestando que a ditadura, a palavra é a sua, a ditadura desse banco... Olha que não, essa palavra... O que eu posso dizer é que esta entrevista está publicada, não foi desmentida. Não foi desmentida. Mas se não tem a preocupação, tenho eu. Mas se não tem a preocupação, tenho eu. Todas as pressões que se façam sobre os bancos e sobre o grande capital, naturalmente que têm o meu acordo, na medida em que fui eu que lhe disse que estamos até numa nova fase do capitalismo e que devemos ter em atenção essa nova fase. Estamos perante um capitalismo que é diferente daquele de há 10 anos atrás, que é o capitalismo financeiro e especulativo atual. Em que já não há trabalhadores, há só cidadãos, os sindicatos não devem ser trabalhadores, há trabalhadores, há pobres e... É o pensamento único. Não, há pobres e há desfavorecidos. Eu sou a favor, naturalmente, de lutarmos contra o pensamento único, mas lutarmos com inteligência e sem
persistirmos em bater com a cabeça na parede como se não houvesse parede. Isso é que não. Dr. Mário Soares, eu neste momento procuro não bater na parede que ainda está bastante distante. Não é? E, portanto, se me permite, eu volto ao assunto. Faz favor, peço desculpa. Ou seja, e voltar ao assunto é, por exemplo, considerar, falou, enfim, que as coisas estão bem no que respeita até às preocupações sociais e podem-se resolver os problemas dos trabalhadores no quadro da Europa. Então, agora, a declaração solene sobre o desemprego. E houve porque se desenvolveram os conflitos sociais e resolveram introduzir no próprio tratado, já haverá um capítulo sobre o desemprego. Mas nós, eu lembro-me que, em relação às declarações do Conselho da Europa, se a memória me não falha, em 1990, em Roma, declaravam-se 11,5 milhões de desempregados na Europa. Depois, em Maastricht, já são 15 milhões. Não é? Em Copenhague, são 17 milhões. Em Corfu, são 18 milhões. E em Dublin, já se admite que sejam 20 milhões de desempregados. Portanto, esta é a realidade. E em Portugal, ouvimos, vá lá, num dia, declarar que a taxa de desemprego é 6,1 em Portugal. Um primeiro-ministro. E esse mesmo primeiro-ministro, depois, no Senado da Argentina, declarar que são 8,1. Portanto, quer dizer, já a admissão de uma taxa de desemprego que não é declarada neste dia em Portugal, mas que é, efetivamente, enfim, uma realidade que ameaça, ou se não atingiu ainda, ou que era desmentido, o número de meio milhão de desempregados, enfim, irá muito nesse caminho. Isto para dizer uma questão que me parece muito importante. E sobre a soberania, eu queria apenas referir... Isso é um problema, desculpe, doutor, isso é um problema em que estamos de acordo, mas que não tem a ver propriamente com a União Europeia, isso tem a ver com a globalização e tem a ver com o processo capitalista na fase em que nós vivemos. A questão que se coloca agora, é o seguinte, para nós nos defendermos disso, não o podemos fazer em ordem de espécie. A questão que se coloca é a posição do governo português no quadro da União Europeia. Se é aceitarmos muito pacificamente as decisões... Eu não tenho nenhuma procuração do Governo Europeu, mas perfeitamente, mas eu sou a dar... para o defender. Mas, de qualquer maneira, devo dizer-lhe que se discutiu a questão europeia, e agora, a questão do desemprego, e agora isso está adquirido e vai haver uma cimeira só sobre a questão europeia, sobre a questão do desemprego, com a participação dos franceses, principalmente do governo Juppé, mas quem levantou pela primeira vez esse debate foi justamente o primeiro-ministro português, engenheiro Guterres, isso não tenho a menor dúvida. A questão que se coloca é as declarações não chegam para contrariar os factos. E também em relação... Não, mas o nosso desemprego, até comparativamente a outros desempregos, em qualquer país do mundo, a nossa taxa de desemprego não é muito preocupante. O que é muito preocupante é o desemprego jovem, que é muito maior que a taxa de desemprego em termos de coisa, que vai à volta dos 7%, o que não é realmente comparado com a Espanha, por exemplo, aqui ao lado, estamos numa boa posição. Quando há um processo de desindustrialização em que se encerram milhares de empresas, em que, na verdade, se as empresas não são rentáveis, se destroem centenas de milhares de empresas. Milhares de empresas. Na agricultura, enfim, são dezenas de milhares de trabalhadores para o desemprego. Que nas pescas são trabalhadores, enfim, os números existem. Podemos ir aos números se quiser, não é? Portanto, para não se julgar que são ideias gerais que não têm confirmação nos números. E mesmo em relação ao Conselho da Europa, é bom referir, eu creio que isso é mais conhecido, como é que são as votações. Quer dizer, a Alemanha tem 10, a França tem 10 votos, não é? Enfim, por Tratado de Maastricht antes da revisão. 10, os três, não é? Portanto, são 10 votos. Mas, e Portugal tem 5, a Bélgica tem 5, não é? A Dinamarca tem 3 votos, não é? O Luxemburgo tem 1 voto. Mas tem a ver com a população. Mas, está bem, mas vamos lá ver se esses critérios... É o critério que se discute perfeito. É se esses critérios são ou não de submissão dos mais pequenos. Porque, por exemplo, há o número 26, que é, digamos, a minoria que se pode opor, pode dar o seu veto a uma decisão dos restantes. Mas a Alemanha e França têm 20, com mais a Inglaterra, podem sempre opor os 3 a todas as decisões dos 9. Não é o que tem sucedido. Mas podem-se opor, é o poder que têm. Sucedido. E não estão satisfeitos. E olha, tive agora um debate, justamente na Feira de Frankfurt. Não fazia mal terminar a frase. Desculpe. É para haver diálogo vivo, senão isto está... Não, mas não é isso. É que eles não são satisfeitos com os 10. Já pedem 12, enfim, que sejam 12, em vez dos 10, 12,5, não é? Já há propostas em que não sejam 12, mas que sejam 30, 25 e 30 votos cada um, ou seja, aumentarem a sua hegemonia. Ou seja, os 3 querem efetivamente mandar, como estão a mandar na União Europeia. É a reação contra isto que nós propomos. Que haja a visão dos interesses nacionais, precisamos de uma indústria, precisamos de uma agricultura, precisamos das pescas, precisamos aproveitar as nossas possibilidades, as nossas potencialidades, definir uma política nacional e no quadro da União Europeia, defender essa política nacional. Por exemplo, fala-se muito na questão da adesão à moeda única.
Mas os princípios que levam hoje a querer estar em condições de ser admitido, podem ser admitidos até não haver uma dívida pública, não está nada mal ter-se como objetivo. Não haver um déficit orçamental, pode-se ter como objetivo. Mas tem que ser as condições específicas da situação nacional. Quer dizer, nas condições específicas, arriscar e jogar, e não já só para o presente. Juizar essas limitações impostas pelo Banco Alemão, porque é assim que seria em relação àquilo que se está a tratar, não é? Isto, além do mais, tem já um elemento que resulta da alteração feita aos atos mais tristes com o Pacto de Estabilidade. Quer dizer, o Pacto de Estabilidade, desde já, em relação, por exemplo, ao déficit orçamental, institucionaliza o déficit orçamental como uma obrigação a que não se podem recusar os Estados-membros. Isto, naturalmente, é uma imposição, um estreitamento das possibilidades de definição de uma política nacional no quadro da União Europeia, como a resistência e uma luta na União Europeia para conseguir, efetivamente, defender os interesses nacionais. Que não haja a discriminação de destruírem-nos o aparelho produtivo e talvez dizerem, bem, é um país para turismo, não é? Apesar, enfim, do que sucede, porque se as empresas, e nós vemos isso, as empresas estrangeiras galgam as posições em todos os setores fundamentais da nossa economia. Estão a galgar. Podemos ver uma por uma se quisermos. Uma por uma, como eles passam a ter uma posição determinante e como ganham posições rápidas. E até no turismo, nas 10 maiores empresas, vemos que praticamente, enfim, tinham 7% das posições. E agora vemos que têm 12. De um ano para o outro passa para 12. Eles orientam as correntes turísticas, desviam para a Malásia ou para a África ou para onde querem, criam campanhas quando querem para inibir os turistas potenciais de irem para este ou para aquele país e, no fim de contas, o nosso turismo também está cada vez mais a tornar-se dependente de um capital estrangeiro. Isto para dizer que, na verdade... Doutor, estamos a viver, desculpará, estamos a viver uma época de internacionalização de tudo isso, internacionalização dos capitais. Nenhum país sozinho pode pretender a pretensão de se defender disso, a não ser se estiver num grande conjunto geoestratégico. Nós já adquirimos uma coisa muito interessante e, aliás, a experiência do Partido Comunista tem sido essa, é que tem sempre dito mal da Europa, mas vai estando lá nas coisas, nunca desiste dos lugares em que está e vai lutando pelas suas coisas. O que é preciso é que os partidos sejam partidos não só à escala de cada nação, mas à escala europeia, que haja uma mentalidade europeia. Nós somos portugueses, ninguém nos tira a nossa nacionalidade, é nossa, nasceu connosco, mantemos isso por todo o mundo, sempre. Isso é uma grande aquisição portuguesa, mas também somos europeus. E, portanto, devemos ter partidos socialistas europeus, partidos comunistas europeus, partidos conservadores europeus e lutar por uma Europa que não seja uma fortaleza contra as pressões que vêm de toda a parte, do sul e do leste, para entrar cá dentro. Pelo contrário, uma Europa generosa, humanista, aberta e que defenda naturalmente os mais pobres, defenda as conquistas dos trabalhadores e onde possamos afirmar, lutar contra as desigualdades sociais, manter o nosso, embora reformado, o nosso modelo social europeu de que temos tanto orgulho e, depois disso, ter uma voz no mundo, porque o mundo está completamente desregulado hoje. Os problemas do mundo são globais, a ecologia é um problema global, não se pode tratar da pureza dos rios ou contra a poluição nos rios, porque os rios são internacionais, nem nos oceanos, porque há correntes oceânicas que vão de um lado para o outro, nem na atmosfera, nem mesmo na Terra. Portanto, tudo está a ser internacionalizado pelos conhecimentos, pelas economias, também por a informação global que nós temos e instantânea. Tudo isso é assim. A única maneira das pessoas de esquerda, das pessoas que querem um mundo melhor, que acreditam na transformação do mundo, que querem mais igualdade, não é agarrar-nos aos velhos clichês. Sabe o que é que nós precisamos, Dr. Cunhal? É lutar pela nossa independência, um novo Marx para estudar o capitalismo atual. Um novo Marx. Mas não é com partidos integrados, já é uma integração partidária que o Dr. Mário Soares propõe. Um minuto ou dois para o Sr. Dr. Álvares Cunhal, porque tem sido interrompido e, portanto... Eu peço desculpas. Não, é só para dizer... Um minuto é para mim? Sim, Quer dizer, a mim surpreende-me
que o Dr. Mário Soares proponha agora uma nova integração, que é a integração dos partidos. Claro. Quer dizer, eu penso que um partido deve ser o representante do seu povo. Não é uma integração, enfim, um tanto cosmopolita, com outros partidos, para defender interesses que podem ser alheios aos interesses que têm, antes de mais nada, o direito de defender. Eu sou internacionalista, sou um partido internacionalista, solidário com os trabalhadores dos países e, portanto, sempre se afirmou internacionalista. Internacionalista não quer dizer que não haja a afirmação nacional, a afirmação patriótica, a defesa dos interesses nacionais. E na luta pela democracia, pelas transformações económicas, sociais, naturalmente que estas 4 vertentes estão sempre ligadas e um partido tem a obrigação de as ver em relação ao seu próprio país. E, portanto, surpreende-me a ideia também da integração dos sindicatos. Já seriam os sindicatos vistos... Já há sindicatos europeus, então o que é a Central Sindical Europeu? Não é uma integração sindical. Aqui, aliás, participa a nossa CGTP. Mas com as suas características próprias. E o Dr. Mário Soares foi à CGTP a um colóquio em que afirmou que já era tempo de deixar de haver os sindicatos dos trabalhadores e os trabalhadores assumirem-se como cidadãos. Portanto, as classes já desapareciam. A luta de classe é uma invenção. Não, aí também não, senhor. Aí também não. No Instituto de Defesa Nacional